fazer uma oração, né? Para darmos início a este culto e que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, nós te glorificamos por este privilégio, o privilégio de poder estarmos aqui cultuando, ó Pai, te adorando com o nosso melhor, ó Pai. Nós te convidamos, Senhor, para se fazer presente neste lugar, em nossas vidas, em cada lar, ó Pai, que estiver cultuando, que o Senhor vai de encontro, ó Pai, neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo venha nos tocar e venha tocar em cada vida, ó Deus. Permaneça conosco, direciona, ó Pai, em nome de Jesus, cada louvor, cada palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, ó Pai, em nome de Jesus, e que toda a honra, toda a glória venha ser dada a Ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vou estar lendo a palavra de Deus em Salmos 121, versículo 1 e 2, que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor socorro bem presente na tribulação. Então, se você estiver triste, se você estiver angustiado, clame por Ele e Ele te ouvirá. Amém? Vamos estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Sei que posso confiar.
120, ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu, né? O salmista ele estava declarando isso, que na angústia dele, em todo o tempo ele clamou e Deus ouviu ele. E nós sabemos que o Senhor ele está em todo o tempo disposto a nos ouvir. Só que nós precisamos nos derramar diante da presença dele. Nós precisamos entregar ao Senhor as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Às vezes nós nos sentimos tão cansados, achando que o fardo está pesado, que as provações estão querendo nos derrubar de qualquer maneira. Mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para tirar toda tristeza, toda mágoa, para aliviar o nosso fardo. Por isso o Senhor ele nos chama hoje para assim, se derrame diante do altar do Senhor, abre o seu coração em oração, entrega para Ele que Ele tem poder para curar enfermidades, para curar tristezas, para libertar almas, para nos dar forças espiritualmente para continuar lutando. Nós só precisamos confiar no Senhor, amém? Louvemos ao Senhor com mais um hino nesta noite, aleluia. Na presença
Amém. Irmãos, nós servimos a um Deus do impossível, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, e a Ele tem que ser dada toda a honra e toda a glória. Por isso estaremos louvando essa canção para exaltar esse Deus dos deuses, todo-poderoso, que quando Ele decide fazer, não existe nada que possa impedir. Amém? Aleluia, glória a Deus. Fala, Senhor, nesta noite aos nossos corações, Senhor. Espírito Santo. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra comparar, não dá pra imaginar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história. Olha aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soltar, faz de pé responde. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, nós servimos Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, isso que você está mudar a sua história. Hoje aqui, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz de pé responde. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz de pé responde. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Aleluia. Deus de glória. Esse é o Deus dos deuses, né, ao qual nós servimos. Que se Ele decidiu fazer, não há nada nem ninguém que possa impedir. Amém? Glórias a Deus. Nós estaremos fazendo oração nessa noite também para passar para o nosso mensageiro desta noite. Amém?
Glórias a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua presença, ó Pai, porque o Senhor, Pai, tem estado conosco. Nós queremos neste momento apresentar o Teu Filho, ó Pai, que estará trazendo a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha guiá-lo, ó Pai, direcioná-lo, Deus, que cada palavra que sai dos lábios dele venha ser o Senhor, Pai, falando aos nossos corações. Continue conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar na casa do Senhor. E também uma oportunidade muito grande é de estar na presença do Senhor. A maior oportunidade que temos em toda a nossa vida é estar firme na rocha, firme no Senhor e firme nas promessas de Deus. Que bom estarmos sempre de pé, né? Pedindo força, sempre pedindo força e graça, né? Ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrito, né, que o Senhor fala que nós temos que orar todos os dias, todas as horas, sempre constante, orar sem cessar. E nas orações nós cremos que pela nossa fé as montanhas se envolviam, né? Se orarmos para que a montanha saia de um lugar, ela saia. E temos certeza que as nossas orações, para que Deus venha tirar, né, esta montanha, esta muralha, esses impedimentos, que o Senhor venha tirar, em nome de Jesus, e que nós venhamos vencer. Houve ali meu Deus, me falhou o nome do que orou que a muralha, Josué, glória a Deus. Josué, né, orou e as muralhas caíram. Então eles perseveraram em oração, e nessa perseverança, nessa persistência na oração, as muralhas caíram. E da mesma forma, da mesma maneira somos nós. Se nós orarmos, todas essas barreiras cairão por terra, essas pandemias cairão por terra, e nós venceremos pelo sangue do Senhor. Amém? Nós venceremos, temos certeza que logo, logo vai passar. Vai passar. De tudo isso vai passar, porque cremos que nós temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. A palavra de Deus diz que todo poder pertence a Deus, todo poder está nas mãos do Senhor, né? Então cremos que Deus é por nós, Deus é conosco. E logo, logo, em nome de Jesus, o que estão aqui presente e o que estão em casa, logo, logo nós vamos estarmos juntos, abraçando, pegando as mãos, né? Em nome de Jesus, determinamos isso em nossa vida, que logo, logo vamos estar todos juntos, uma família em Cristo. Uma família no Senhor. Creio, tenho certeza que o Senhor, no tempo certo, no tempo dele, na hora dele, ele vai tirar tudo isso e nós vamos vencer para a honra e a glória do Senhor. Amém?
Vamos estar sempre de pé, atento na palavra, no caminho do Senhor, né? Nas promessas de Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? Eu quero deixar aqui um versículo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 6, 26. E o versículo 73, 73. Mateus 26, 73. A seguir. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Amém? Vou repetir. E logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali chorou amargamente. Amém? Eu quero ficar aqui na parte A do versículo 73, parte B, que disse: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Queridos, eu vejo nessa mensagem, na história de Pedro, que quando Jesus estava na beira do lago, né, na praia, estavam os homens jogando as suas redes, pescando, e eles não tinham conseguido pegar nada. Eu vejo que o primeiro dia que Pedro encontrou-se com Jesus, a maravilha, uma bênção que Jesus fez naquele lugar, porque aonde Jesus passa, milagre acontece. Aonde Jesus passa, prodígios acontecem. E nesse momento que Jesus estava na beira da praia, no mar ali, estava Pedro com seus amigos jogando as redes, e eles não tinham pegado nada. E Jesus, vendo e conhecendo, ele conhece e sabe o nosso pensar, o nosso caminhar, a nossa vida. Ele conhece o nosso futuro, ele sabe de tudo, porque ele tem poder, não é? E quando Jesus, olhando para Pedro e seus amigos pescando, eles não tinham pegado nada. Ali já estava cansado, fatigado, querendo voltar, não pegou mais nada, não pegou nada. E Jesus, sabendo que eles não estavam pegando nada, não tinha pegado nada, Jesus, ele estendeu a sua mão e gritou: ei, jogue para o outro lado, lança a sua rede. E ali, eu acredito que a partir dali já foi o chamado de Jesus na vida de Pedro. Já foi o chamado na vida de Pedro. Que quando Jesus chama, ele capacita. Quando Jesus chama, é porque ele sabe que o homem ou a mulher pode,
nós podemos fazer, porque quem nos chamou não foi o homem, quem nos chamou foi Jesus. Da mesma forma, neste momento que Jesus chamando Pedro, né, e para lançar a sua rede, eu acredito que na mente de Pedro naquele momento, Pedro fala assim: fala com os amigos, mas eu já joguei a rede, eu já joguei o anzol, meus braços estão doendo, meu braço não aguenta mais, minhas costas não aguenta mais. Mas eu acredito que no meio de 3, de 4, de 5, ou até mesmo de um grupo, tem alguém que cutuca, né? Dá uma futucada e diz: vai, faça o que ele mandou, faça o que ele ordenou. Se ele mandou, faça. Sempre tem alguém que é usado pelo Espírito Santo para incentivar a pessoa e a caminhar, a fazer. Sempre o Espírito Santo está no meio de alguém da família. Pode usar um tio, uma tia, ou até mesmo um filho de 2, de 5 anos, de uma criança, para dizer: vai. Porque você indo, o milagre acontece. Você indo, o milagre vai acontecer. Então alguém futucou Pedro: vai, Pedro, se ele mandou jogar rede, joga. E Pedro, mesmo cansado, mesmo com seus braços doendo, ele obedeceu a voz do Senhor Jesus, e também até mesmo do colega, do amigo que te ajudou aí. E ele, lançando a sua rede, diz o contexto, a história, que Pedro pegou grandes quantidades de peixe. E ele reconheceu que havia poder na palavra que saiu da boca daquele homem que estava do outro lado. E este homem é Jesus Cristo, que sempre está conosco, está sempre na nossa vida, porque Ele faz milagre e sempre vai fazer milagre, tanto na minha vida, na sua vida. Quando Jesus mandou, ele obedeceu. Quando jogou a rede, veio vitória, veio bênção. E Deus tem para nós bênçãos sem medida e sem tamanho. Ele tem milagre para fazer na minha vida, na sua vida. Ele tem milagre para fazer nas nossas vidas, porque eu creio na palavra, eu creio na Escritura, eu creio o que está na Bíblia, porque o que está na Bíblia tem poder e é a palavra de Deus. Aleluia! E quando Pedro arrastou aqueles grandes quantidades de peixes, não foi peixe pequeno, foi grande, porque quando Deus dá, não dá coisa pequenininha não, Deus dá coisas grandes. Aleluia! Bênção, Ele não dá pela metade, Ele te dá completa. Ele dá bênção completa, porque Ele é Deus e Ele é grande. O nosso Deus não é pequenininho, o nosso Deus é grande. E quando nós for falar que eu tenho uma casa, não fala casinha, eu tenho uma casinha, não, eu tenho uma casa. E a maior que eu tenho é uma mansão, mas não aqui na terra, é lá no céu, na glória com Jesus. Aqui nós temos uma casa, né? Tem muita gente que fala assim: eu tenho um carrinho,
Sempre fala, ó, pequenininho. Ah, eu tenho um carrinho, eu tenho uma bicicletinha, eu tenho uma casinha. Tudo iam para lá, iam para cá. Não, para com isso, né? Porque o nosso Deus é grande, né? Nós temos uma casa, eu tenho um carro, né? Eu tenho uma bicicleta, uma cargueira. né? Então, para com esse pequenininho, né? Seja grande no Senhor. Seja grande no Senhor, porque o nosso Deus é grande. E quando Pedro veio, né, com as bênçãos tão pesadas, e ele foi para casa, porque a bênção estava completa. E quando ele se aproximou do Senhor, ali na areia, na praia, Jesus olhou para ele, falou, conversou com ele e disse para ele: Pedro, tu és pescador de peixe, mas eu fazer de ti pescadores de homem, pescadores de alma. Eu acredito que na mente de Pedro ficou meio, sabe, assim, mas como? Eu sou pescador de peixe, eu pesco peixe, e como é que eu vou pescar a alma? Como é que eu vou pescar a vida? Será que tem alma no meio do mar? Será que tem alma lá no fundo do mar? Né? Ficou assim meio... Mas Deus, quando Ele fala, Ele deixa claro, né? Farei de ti pescadores de alma, ganhará almas, almas viventes, a ganhar homens para o reino de Deus. E ali já foi uma palavra profética, ali já foi um chamado de Pedro naquele momento. E Pedro, ele acreditou, tomou posse, e ali já deixou rede, já deixou barco e seguiu Jesus. E seguindo Jesus, passou-se anos seguindo o Senhor. Passou um bom tempo, e vendo todos os milagres que Jesus fazia aqui na terra, vendo todos os milagres que Jesus estava, onde tocava as mãos, milagre acontecia, e Pedro participando. Pedro estava sempre ao lado de Jesus. Pedro estava, todos os dias aonde Jesus ia, Pedro ia, vendo os milagres, Jesus fazendo coxos se levantar, Jesus fazendo cegos enxergar, Jesus fazendo surdos ouvir, e Jesus tocando em pessoas leprosas, e os leprosos eram curados, e Pedro estava constante ao lado de Jesus, até defender Jesus. Pedro defendeu, até Pedro falou assim: Senhor, se aonde o Senhor for, eu vou. Senhor, se o Senhor morrer, eu morrerei contigo. E o chamado de Jesus estava lá, desde o primeiro dia que Jesus encontrou com ele na praia, lá na pesca, que Jesus falou: farei de ti pescadores de almas, farei de ti pescadores de almas. Tu é pescador de peixe, mas fazer de ti pescador de almas. E os anos foram passando, e quando Jesus orava no monte, Pedro ia também com ele orar, e até chegou na noite em que o Senhor foi, os homens, os malfeitores romanos, que foi pegar Jesus para prendê-lo, e matar.
E quando Jesus foi pego ali no monte, Pedro arrancou a sua espada, né? E pegou a sua espada, foi até o soldado, um dos soldados, e cortou-lhe a orelha. Ele decepou a orelha do soldado para defender o nosso mestre, defender Jesus. E Jesus falou para Pedro: Pedro, guarde a tua espada, porque com quem a espada fere, com a espada será ferido, ou com quem o ferro fere, com o ferro será ferido. Então não faça isso, pega a sua espada e guarde. E Jesus, abaixando, pegou a orelha daquele soldado, colocou-se no lugar e ficou igual a outra, perfeita, sem cicatrizes, sem marca, porque quando Jesus passa a mão, não deixa cicatrizes. Quando Jesus passa a mão, fica tudo limpo, porque o poder está nas mãos do Senhor, o poder está em Jesus, e Ele pode arrancar lepra, pode arrancar enfermidade, pode arrancar tudo, passar a mão, e não fica cicatriz, porque o poder está em Deus, o poder está em Jesus. O único que nós temos hoje, buscar a Ele, porque não existe outro Deus, só existe apenas um verdadeiro, e vive e reina para sempre. Ele reina para sempre. E quando Jesus curou a orelha daquele soldado, o nome daquele soldado era Malco, curou a orelha de Malco, colocou a orelha dele no lugar, e os homens levaram ele. E quando levaram Jesus preso, Pedro, ele foi para a cidade, e quando ele chegou na cidade, em Jerusalém, onde Jesus estava sendo preso, né? Sendo qual é o nome? Chocoteado, né? Bateram nele, cuspiram no rosto dele, amarraram uma venda nos olhos dele e perguntaram para ele se ele adivinhava quem bateu nele, tudo isso, porque o nosso Deus, o nosso Jesus não é adivinhão, porque a Bíblia diz o quê? Os adivinhões não herdarão o reino de Deus. Mas ele sabia quem bateu nele, quem cuspiu no rosto dele, quem maltratou, ele sabia. Mas tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele sofreu, ele passou por tudo aquilo por mim e por você. De tudo isso que o nosso Senhor Jesus passou, foi para que nos salvasse do pecado, do lamaçal do pecado, que nos salvasse do laço do inimigo, do laço do inimigo, que ele nos salvasse. Por isso que ele passou tudo isso, por isso que ele sofreu, por isso que ele foi entregue na mão dos homens, dos malfeitores, por isso que ele foi levado ao Gólgota, por isso que ele foi levado à cruz. Ele foi, mas ele foi por mim, por você, ele foi por nós, ele foi por nós. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em Pedro, na vida de Pedro. Pedro estava sentado na beira do fogo e via à volta pessoas, e chegou uma pessoa perto dele e disse: você não é um dele? Você parece que é um dele. De quem? De Jesus. De Jesus.
Você parece que é um dos discípulos. E Pedro, ele falou: não, está enganado. Não sou eu. Eu não sou um dos discípulos. Eu não sou um dos seguidores. Ele negou a primeira vez. Veio a segunda pessoa: você é um dele. Parece que eu já vi. Você é um dele. Não sou. Não sei de quem está falando. Eu não sei de quem você está falando. Eu não sou deste homem. Eu não sou dessa família. Eu ando afastado. Eu ando distanciado. Eu não sou. Pela terceira vez, mais uma pessoa e olhou para ele: você é um dele? Não sou. Você é um dele. Sabe por que você é um dele? Porque a maneira de você falar é diferente. A maneira de você se expressar é uma forma, é um jeito de cristão, é um jeito de crente. Você parece porque o seu semblante é diferente, o jeito de você falar é diferente, a sua fala denuncia. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é igreja? É porque o primeiro dia que Jesus chamou Pedro lá na praia, já ali naquele momento, Jesus já marcou ele. E quem tem o chamado de Jesus desde o primeiro dia, já tem a marca de Jesus. É o chamado do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. O primeiro dia que você aceitou o Senhor, você já tem a marca de Jesus, e esta marca nunca se apaga. Nunca se apaga. Ninguém passa borracha, porque o seu rosto, o seu semblante é semblante de crente. A sua fala, o jeito de você falar é fala de crente. Até o seu andar é diferente. Você caminha diferente. Porque você tem a marca de Jesus. Você tem a marca do Senhor. E sabe qual é essa marca? É o sangue de Jesus em nossas vidas. É o sangue de Jesus que corre nas nossas veias. E quem é crente, quem tem Jesus, o verdadeiro crente, anda como crente, fala como crente, canta como crente e louva o Senhor como crente. Tudo isso que está passando, nós ficamos calmos, nós ficamos assim, sabe, positivo, porque nós sabemos que nós temos Jesus em nossa vida. E quem tem Jesus na sua vida tem a força, tem graça, tem virtude, tem autoridade. Quando a gente ora, o milagre acontece, porque Jesus deu essa autoridade. Jesus deu essa autoridade, que quando nós pedimos a Ele, no nome dele, o milagre acontece. Quem acredita, toma posse desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus chamou ele, já marcou ele. E quando foi nesse dia que ele negou o Senhor, negou Jesus 3 vezes, na terceira vez que Pedro negou, o galo cantou. Porque Jesus falou: antes que o galo cante, antes, porque Deus conhece, porque Jesus conhece, Ele sabe, antes que o galo cante, tu
me negará 3 vezes. E foi o que aconteceu. Negou 3 vezes. Na terceira vez quando ele negou, ele lembrou das palavras de Jesus. Ele lembrou da palavra do Senhor. E foi chorar no canto da parede. Colocou seu rosto sobre a parede, foi chorar, e diz o contexto que ele chorou amargamente, pelo erro que ele cometeu, pelo ato que ele cometeu, por algo que ele cometeu, ele se arrependeu e chorou amargamente, e houve perdão. Houve perdão, porque quem chora na presença do Senhor tem perdão. Pediu perdão a Deus, pediu perdão ao Senhor, e depois que o Senhor voltou, ele foi crucificado, morreu na cruz, e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo e reina para sempre. Ele está vivo para sempre. E quando ele retornou ainda na terra, que ele retornou, ele teve um encontro com Pedro. E quando ele teve um encontro com Pedro, já não se chama mais Pedro, sim, Simão chamou Pedro, Simão Pedro. Aí Jesus, depois da ressurreição, que ele ainda teve um encontro com os discípulos, ele foi até Pedro e falou se ele amava. Foi isso? Simão Pedro. Ele teve um encontro com Pedro e ele perguntou: Simão Pedro, Simão, tu me amas? Depois ele chamou: Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro respondeu: sim, Senhor, eu amo. Ele morreu, ressuscitou e veio ao meu encontro, me perdoou. E aí ele disse: tu me amas? Aí ele responde: sim, Senhor, eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Farei de ti pescadores de homens, almas. Lá na pescaria, jogando um anzol. Tu és pescador de peixe, mas a partir de agora será pescador de almas. E quando Jesus morreu, ressuscitou, voltou até Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Cuida da minha igreja. E quando ele confiou em Pedro, entregando-se a igreja nas mãos de Pedro, a partir daí, quando Jesus foi levado ao céu, quando subiu, Pedro foi anunciar o Evangelho, Pedro foi pregar a palavra, e aonde ele pregava a palavra, almas se rendia aos pés do Senhor, almas vinham para o reino de Deus, e Pedro foi o maior ganhador de almas aqui na terra. E a igreja cresceu, a igreja expandiu, porque Pedro lutou, correu atrás, fez discípulo, junto com seus amigos, os seus amigos, discípulos, foi pregando a palavra, o Evangelho, ganhando almas, abrindo igreja ali, abrindo igreja aqui, abriu as congregações, e a igreja de Deus cresceu, e a igreja do Senhor está aqui nessa terra, todo dia crescendo a família do Senhor. Deus confia em mim, confia em você.
Deus acredita em você. Deus tem um chamado, né? E Ele nos chamou e nos capacitou. Nos capacitou. Quando Jesus chamou Pedro, e ele, depois que Jesus foi levado ao céu, Pedro ganhou muitas almas para o reino de Deus, até o dia da sua morte, que ele falou, quando no dia da sua morte, ele falou assim: eu não quero ser crucificado que nem o meu Senhor. Crucificaram ele também, e ele falou assim: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, pregado na cruz, de cabeça para baixo, mas ele confiou no poder de Deus, na palavra do Senhor, e as almas veio para o reino de Deus. Ele fez o trabalho, não é? Então vamos confiar no Senhor, vamos andar como crente, vamos ser um servo do Senhor, servo fiel, né? E no dia que o Senhor bradar sobre as nuvens, Ele nos chamará: servo fiel, entra para o gozo eterno, que está preparado desde a fundação dos mundos, dos séculos. Deus tem vitória para mim e vitória para você. Você que está em casa, confia, acredita que Deus é contigo, é com a sua família, é com seus filhos, é com seu esposo, é contigo aonde você for. Deus é contigo. Você não está só, a sua família não está só. Deus e os anjos estão contigo, os anjos estão acampados. E a vitória é nossa pelo sangue do Senhor. A vitória é nossa. Acredita e toma posse da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e passe para o pastor Júnior, em nome de Jesus. Obrigado. Amém, graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nos resta nos agradecermos ao Senhor, louvando a Deus pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, pelos irmãos e irmãs que estão aqui, por aqueles que nos acompanham. Que Deus abençoe ricamente a todos, amém? E no domingo, permitindo o Senhor, estaremos de volta aqui às 18 horas também para o nosso culto, tá certo? Louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido e Santo Salvador, Deus eterno, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar na casa do Senhor. Obrigado por este momento, pela vida dos irmãos, das irmãs que estão aqui. Deus abençoe rica e poderosamente a todos. Guarda-nos debaixo da tua poderosa mão. Sê conosco, ó Deus, siga conosco, nos despede em paz para os nossos lares. Nos abençoe e nos guarda em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe nosso irmão presbítero José Carlos, que nos trouxe a mensagem de Deus, a palavra de Deus nesta noite. O Senhor continue abençoando ricamente ao nosso irmão e ao seu ministério. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Amém.